Paz seja com todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Aliás, reunidos não. Estávamos nos reunindo e agora, em razão do agravamento da pandemia, nós optamos por cultuarmos a Deus assim, cada um no seu lar. Eu espero que você esteja bem aí junto dos seus e com a oportunidade de compartilhar com alguém a palavra que leremos neste culto. E não esqueça de inscrever-se no canal, caso você não esteja inscrito, Igreja, Comunhão em Família no YouTube. E vamos à leitura da palavra. O texto que leremos encontra-se em Jeremias capítulo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Pai querido e eterno, eu te louvo pela tua santa palavra. Peço-te que ela fale aos nossos corações, Senhor. És conhecedor do íntimo de cada um dos que agora, Senhor, ouvem e assistem por esse vídeo. Senhor, acrescenta, Senhor, acrescenta no nosso coração um pouco mais do conhecimento da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que acabamos de ler fala acerca do coração ser enganoso. O que eu e você podemos fazer a fim de que não estejamos suscetíveis aos enganos do nosso coração? Como ter um coração sensível à vontade do Senhor? Eu separei aqui 2 exemplos de Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Ele tem muito a nos ensinar. Apesar de falho, apesar de pecador, apesar de muitos de nós nos escandalizarmos com os tropeços cometidos por ele, eu separei 2 episódios aqui em que o coração de Davi deu sinais de desespero por conta das atitudes que ele tomou. O primeiro foi no primeiro livro do profeta Samuel, diz assim, no capítulo 24, versículo 5, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E o segundo que eu separei, já no segundo livro de Samuel, no final já do ministério de Davi, e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. Primeiro o coração dele lhe doeu, depois o coração lhe pesou. E em ambas as situações, Davi recorreu ao Senhor. A primeira situação é ao ser ungido rei de Israel, Davi, ele não fez como muitos, por desejar uma posição, desprezar aqueles que já alcançaram aquela posição ou tentar sobrepujar. Davi, ele tinha reverência ao seu antecessor. O rei Saul não era alguém segundo o coração de Deus. O Senhor olhou para Davi, achou digno de substituí-lo, porém Davi respeitava ainda mais a unção do rei Saul. Embora o rei Saul procurasse matá-lo e o perseguisse ferrenhamente, Davi montou uma estratégia. Ele, sabendo que Saul estava adormecido numa caverna, ele foi até lá. Em silêncio, ele cortou a orla do manto de Saul e depois apresentou como prova de que ele teve Saul nas mãos para matá-lo. E o simples fato de criar uma situação em que ele pudesse matar o ungido do Senhor fez com que o seu coração lhe doesse.
Muitas vezes eu e você estamos criando uma simples situação em que podemos ter a opção de fugir do pecado, mas só o fato de nos aproximarmos da possibilidade de pecar, isso é para fazer doer o nosso coração. E o segundo episódio em que pesou o coração de Davi foi quando ele dá ordem ao seu general, dizendo que fizesse um censo em Israel para saber quantos homens de guerra ele possuía. E ele mandou numerar todo o povo. Existem coisas que não nos convém saber. E a Bíblia fala em Gênesis, quando no capítulo 2 o pecado ainda não tinha entrado no mundo, e nós sabemos que Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas já no capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, diz que os olhos de ambos foram abertos. Muitas vezes o conhecimento não nos acrescenta nada de bom. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ser simples como as pombas. Jesus disse isso, né? E Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 16, ele diz assim que nós temos que ser excelentes para fazer o bem, mas simples no que tange a fazer o mal. Davi, ele manda fazer o censo e ele esquece dos cânticos de vitória que ele já cantou, glorificando o Senhor pelas vitórias que conquistou. Ele cantava dizendo, porque contigo eu passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus eu salto um muro. Quando ele foi explicar a razão dele ter disposição para enfrentar o gigante Golias, ele citou ter vencido já um leão, ter vencido um urso. Quantos leões você já venceu? Quantos ursos você já venceu? Quantas muralhas de dificuldade você já saltou? E quantas vezes você já passou pelo meio de um esquadrão de adversários? Se você perceber que o seu coração se engana com tua própria força, achando que você venceu por ser capaz, se o seu coração, por tais sentimentos, se tornar pesado e doer, atente para isso. Isso se chama consciência. O Senhor nos dotou de consciência para que nós não precisássemos de outrem para nos alertar. A consciência está inerente do nosso coração para que, quando percebendo qualquer desvio, nós possamos retomar a nossa rota novamente. Não ignore a sua consciência. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias algumas pessoas teriam a sua consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterização? Alguns de vocês já tiveram, quando na infância, problema de sangramento nasal. A forma de se aniquilar com isso, quimicamente, através de cauterização. Coloca-se nitrato de prata nas veias nasais e já era, acabou. Assim também, se a nossa consciência for cauterizada, os vasos sanguíneos que no nariz provocam o sangramento, eles são extintos, são secos, são exterminados. E a nossa consciência, quando cauterizada, também extermina o sangue que flui, que nos dá perdão. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Se você tiver a sua consciência cauterizada, como alcançar arrependimento? A consciência, uma vez cauterizada,
já era. Por isso, o coração pesado ou dolorido é uma situação, é um sentimento horrível, mas é o sentimento que nos arremete ao perdão do Senhor. A Bíblia fala que a tristeza, segundo o mundo, gera morte, mas a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, ela traz vida para o nosso coração. E eu queria orar para aquelas pessoas cujo coração tem doído ou tem estado pesado por atitudes, pensamentos, por situações que você não queria ter criado, forjado, vivido, mas é um passado que te incomoda. O Senhor, Ele diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia, o texto que acabamos de ler, fala que o coração é enganoso, mas o Senhor tem um desejo de dar a cada um segundo o seu coração. E se o seu coração dói, é porque tem vida na sua alma. O seu coração clama pelo Senhor, pelo Deus vivo. E quando Deus fala, dá-me o teu coração, Ele sabe como é o nosso coração. E quando com o coração pesado ou dolorido, nós apresentamos-lo diante do Senhor, dizendo: Senhor, como Davi fala no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero orar por você. Pai querido e eterno, eu te louvo, Senhor, porque sabes, Pai, da intenção do nosso coração. E muitas vezes nossas atitudes e pensamentos não condizem, Pai, com o desejo mais profundo da nossa alma, o desejo de agradar-te. Senhor amado, perdoa. Assim como perdoaste a Davi, Senhor, quando o seu coração estava pesado e dolorido. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, Pai, para que alcancemos um coração sábio, em nome de Jesus. Davi, queridos, no Salmo de número 108, ele pôde afirmar: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiarei ao teu nome, Pai, ó Altíssimo. Eu quero acordar a alva, eu quero despertar a alva, porque firme está o meu coração. Meu desejo é que o seu coração permaneça firme e que quando doer ou estar pesado, você recorra ao Senhor tantas vezes quantas precisar, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Deus os abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.